Graça e paz, querido. Que bom que você está aqui conosco no canal da Igreja Batista Central. Nós convidamos você a curtir, a compartilhar, a enviar para os seus amigos os vídeos que estamos ministrando aqui, que estão abençoando a sua vida. Nesses dias nós estamos falando sobre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, sobre a unidade, a harmonia e a coesão da Escritura. Talvez você diga, mas a minha Bíblia ela é muito diversa. Por exemplo, diversidade de línguas. A Bíblia foi redigida em 2 idiomas básicos, hebraico e grego, sendo o Antigo Testamento em hebraico, tendo apenas algumas porções redigidas em aramaico, por exemplo, estão em Esdras, em Jeremias, em Daniel, e 2 palavras em Gênesis 31, 47. O aramaico tinha o mesmo alfabeto hebreu. No tempo de Senaqueribe, o aramaico era um idioma diplomático e a língua oficial do Império Persa. Após o cativeiro babilônico do povo judeu, que durou 70 anos, o aramaico passou a ser a língua popular entre os judeus, sendo o hebraico cultivado apenas pelos intelectuais. O Novo Testamento foi escrito na linguagem grega, que, ao contrário da linguagem poética hebraica, zelava pela precisão dos termos, contando com um vocabulário de cerca de 200.000 palavras. A diversidade de escritores. A Bíblia foi redigida por cerca de 40 escritores, os quais tiveram uma formação cultural diferente e com suas personalidades próprias. Moisés, por exemplo, foi educado, conforme diz Atos 7:22, em toda a ciência dos egípcios. Amós era um homem rude, boieiro, colhedor de sicômoros. Daniel era da linhagem real de Judá, instruído em toda a sabedoria, douto em ciência e versado em conhecimento. Salomão, o grande rei de Israel, a quem coube a honra e a responsabilidade de construir o templo do Senhor, tendo sido reverenciado como o homem mais sábio de todos, até mesmo pelos pagãos. Mateus, cobrador de impostos. Pedro e João eram pescadores com uma formação cultural notoriamente inadequada. Lucas era médico. Paulo, intelectual, sendo isso demonstrado em todos os seus escritos, quer pelo conteúdo, quer pela forma. Todos esses homens, a despeito de suas características pessoais, das suas falhas e limitações, foram usados por Deus para registrar a sua vontade, por meio da ação inspiradora do Espírito Santo. Todos eles, conforme diz 2 Pedro 21, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. O estilo deles varia de acordo com a característica de cada um. Entretanto, há uma unidade, coesão em tudo que escreveram. Nas Escrituras, também há uma diversidade de tempos. Entre o primeiro livro do Antigo Testamento e o último do Novo Testamento, há aproximadamente 16 séculos de distância. Entretanto, os escritores do Novo Testamento citam os livros do Antigo Testamento com muita frequência, confirmando os ensinos ali registrados, aplicando-os ao contexto em que viviam e demonstrando a comprovação neotestamentária daquilo que fora profetizado no Antigo Testamento. Num período de 16 séculos, pense comigo, muita coisa muda. Os conceitos mudam, as explicações se modificam, a compreensão da realidade se transforma. E por mais vagarosas e tímidas que fossem as transformações na antiguidade, na realidade, muitos elementos novos surgiram no cenário da história humana. No período em que a Bíblia foi escrita, o cenário militar conheceu uma sequência em que pelo menos 5 exércitos dominaram grande parte do mundo conhecido. Por exemplo, os egípcios, assírios, babilônios, gregos e romanos. No campo da filosofia, após um período de mitos e lendas, passando pelos pré-socráticos, surgiram nomes como Sócrates, Platão, Aristóteles, até hoje respeitados em muito de suas contribuições. Na organização jurídica, os romanos são até hoje estudados, respeitados e copiados. Tudo isso evidenciando um longo processo de maturação
e transformações onde os conceitos antigos eram adaptados ou simplesmente rejeitados. O próprio povo judeu foi formado e viveu como escravo durante um longo período de 430 anos em que esteve no Egito. Após o êxodo, peregrinou 40 anos no deserto. Foi governado pelos juízes, teve reis, viu a divisão das 12 tribos, o aniquilamento do reino do norte, a destruição de Jerusalém e o exílio de 70 anos de Judá, com implicações sociais, econômicas, políticas e religiosas. Entretanto, os ensinamentos bíblicos atravessaram de forma coesa todas as vicissitudes e incertezas da história. Sabe por quê? Porque o Deus que se revelou no livro de Gênesis é o mesmo de toda a Bíblia, coroando a sua revelação progressiva no Apocalipse, sendo Jesus Cristo a sua palavra final. Olha o que diz Hebreus: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Toda verdade é a verdade de Deus. A verdade de Deus não sofre correções, modificações ou acréscimos. A verdade de Deus é atemporal. Ela permanece no tempo e ultrapassa a barreira da eternidade. O Deus que falou a Moisés é o mesmo que falou a João na ilha de Patmos e a todos os outros escritores sagrados. E é o mesmo Deus que, através da Escritura, fala comigo, fala com você. Ouvir a Escritura é ouvir a voz de Deus, independente do período que você esteja vivendo, independente da circunstância que o cerque, independente dos sentimentos que te assolam. Deus te abençoe, em nome de Jesus.